Você é o cara que levou um tapa em levei, mas vou bater para sair, sabe? Vou te mostrar o interior do não, vou te colocar, vou fazer você outro. Não faça isso, sério, não faça isso. O lutador Tiki Gozen derrubou o streamador Dean the Great com o cotovelo no rosto em uma festa na casa de Rampage Jackson, na Califórnia, em 18 de fevereiro de 2026. Foi a segunda vez em menos de 24 horas que Dean foi atingido, e não foi a última. O cotovelo na festa de Rampage. A filmagem vem de uma transmissão ao vivo na festa da casa de Quinton Rampage Jackson, na Califórnia. Dean the Great estava transmitindo como faz diariamente no Kick quando se aproximou de Tiki Gozen. O confronto foi capturado na câmera do início ao fim. Cada palavra, cada gesto e cada segundo de escalação se desenrolaram na frente da audiência ao vivo de Dean antes dos clipes se espalharem por todas as plataformas da internet. Gwen é um lutador de MMA aposentado. Competiu no UFC, Strikeforce e Bellator durante uma carreira que durou mais de uma década, compilando um recorde de 108 profissional. Lutou contra Robbie Lawler no UFC 40 e perdeu por TKO, uma luta que o colocou na jaula com um dos pesos meio-médios mais perigosos da história do MMA. Ele agora administra uma empresa de gerenciamento de atletas e um de seus clientes é Rampage Jackson, e é por isso que estava na festa naquela noite. Gwen não estava lá procurando por conteúdo ou confronto. Estava lá porque era um evento de trabalho. Dean, cujo nome real é Nureddin Shahid Shabazz, é um kickstreamer e boxeador influenciador que luta sob a bandeira do Misfits Boxing. Tinha um recorde de 7-0 antes de perder para Mato Vargas por decisão unânime em dezembro de 2025 em Dubai. Seu recorde de boxe é composto principalmente de combates de exibição sob a série MF e das Nikes com apenas um combate reconhecido como profissional pelo boxer. Uma vitória por TKO sobre W Sox em novembro de 2022. Ele transmite diariamente e seu conteúdo se inclina fortemente para confrontação, conversa agressiva e provocação. Essa abordagem ao conteúdo é o que o colocou frente a frente com Gozen naquela noite. No clipe, Dean se aproximou de Gozen e o acusou de fingir não saber quem ele era. Gwen respondeu calmamente, mas Dean continuou pressionando e a conversa ficou hostil em segundos. Não fingas não me conhecer. Eu não te conheço. Você definitivamente me conhece. Prazer em conhecê-lo, porém. A resposta de Gwen foi medida. Ele disse que não conhecia Dean, ofereceu um aperto de mão através das palavras prazer em conhecê-lo e deixou por isso. Mas Dean não estava interessado em apresentações. Ele já havia decidido que a interação era adversária e continuou testando a paciência de Gozen com cada linha que não gosto da sua atitude. Eu não gosto. Essa foi Gozen traçando uma linha. Sua voz não subiu. Sua postura não mudou. Ele simplesmente disse a Dean que a energia que ele estava trazendo não seria tolerada. Mas Dean já havia passado do ponto de ler o ambiente. Ele contra-atacou imediatamente, deixando claro que o sentimento era mútuo e que ele não tinha intenção de recuar. E então veio o momento que conectou os dois incidentes. Gwen mencionou o tapa de Larry Will da noite anterior, clipe que já havia sido circulando nas redes sociais por horas quando esse confronto aconteceu. Ele perguntou a Dean sobre isso diretamente. Dean admitiu ter levado um tapa de Larry Wiggles. Então, no mesmo fôlego, ele ameaçou dar um tapa em Gwen, um lutador de MMA profissional aposentado que passou sua carreira treinando para responder a ameaças físicas sob pressão. Você vai de Gwen não era uma pergunta nascida de surpresa. Era o equivalente verbal de um último aviso que Dean passou direto. Dean dobraria a aposta. Ele disse a Gwen que o transformaria em outro clipe viral, outro pedaço de conteúdo para a internet consumir. Ele moldou a ameaça como criação de conteúdo, como se fazer alguém virar outro clipe fosse uma promessa casual em vez de uma ameaça física direta. Gwen disse sério, mais uma vez. E então a conversa acabou, você é o cara que levou um tapa em Levi, mas vou bater para sair. Você sabe, vou te mostrar o interior do Gwen jogou um cotovelo curto e compacto que conectou bem no rosto de Dean e o derrubou de joelhos. O golpe foi preciso, do tipo de técnica que vem de anos de treinamento em campos de MMA profissionais, não de brigas de rua ou fanfarronada. Os espectadores reagiram em choque. Alguém ao fundo pode ser ouvido dizendo, olha isso. Olha isso. Enquanto Dean desabava, Gozen se afastou. Ele não seguiu. E o Goryo o Gois, o Goryo o Goryo, o Goryo o Goryo, o Goryo o Goryo.
A maneira como um homem que esteve em lutas reais lida com uma situação que nunca deveria ter se tornado uma. Dean cambaleou voltando aos pés, mas foi separado antes de mais nada acontecer. O clipe se espalhou por X, Instagram e TikTok em poucas horas. O repost do EpiPunch sozinho recebeu mais de 4 milhões de visualizações e 51 mil curtidas. Um clipe mais longo de 3 minutos mostrando a troca verbal completa foi postado por Hexcode Clips, dando aos espectadores o contexto completo de como o confronto se desenrolou da primeira palavra até o impacto final. Mas o confronto com Tick e Gwen não foi o início dos problemas de Dean naquela semana. Menos de 24 horas antes, um incidente diferente em uma transmissão ao vivo diferente já o havia colocado em destaque pelas piores razões. E essa história começa com a esposa de Larry Wiggles. O tapa de Larry Wills. Na noite anterior ao Augusta Nail Bowl em 17 de fevereiro de 2026, Dean DeGraat apareceu em outra transmissão ao vivo hospedado por Rampage Jackson, desta vez estilizada como um evento de encontro duplo. O levantador de peso Larry Wills e sua esposa Shayla foram convidados. A configuração deveria ser casual, um encontro transmitido ao vivo no Kick para entretenimento, mas Dean, que parecia ter bebido pesadamente durante a noite, transformou isso em algo muito mais volátil. O que começou como uma conversa em grupo se transformou em uma campanha de um homem só de violações de limites que escalou ao longo de uma hora antes de atingir seu ponto de ruptura. Larry Wills é uma figura conhecida no mundo do fitness com mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Ele é um levantador de peso e fisiculturista que construiu sua marca em feitos de força e uma vida pessoal inusitadamente transparente. Ele não tem histórico formal de combate, mas é uma presença fisicamente impressionante, não é o tipo de pessoa que a maioria gostaria de provocar em espaços fechados. Sua esposa Shayla apareceu ao lado dele em conteúdo por anos e seu relacionamento é parte da narrativa pública que Will compartilha com sua audiência. Desrespeitá-la na frente dele na câmera em uma sala cheia de pessoas não iria ficar sem resposta. Desde o início da transmissão, Dean dirigiu sua atenção para Shayla. Ele a elogiou repetidamente, disse que ela era atraente e em um ponto se inclinou e pediu um abraço bem na frente de Larry. As pessoas ao redor tentaram intervir. O próprio Rampage Jackson entrou e disse a Dean para parar, advertindo para não desrespeitar Larry. Os avisos vieram várias vezes de várias pessoas e cada um deles foi ignorado. Esse momento provocou uma reação imediata de todos ao redor. O pedido de abraço entregue durante a transmissão na frente de milhares de espectadores ultrapassou um limite que Rampage e outros tentaram impor com palavras. A sala mudou. Pessoas que estavam rindo e brincando de repente perceberam que Dean não estava se apresentando para conteúdo. Ele estava genuinamente se recusando a respeitar os limites sendo colocados na frente dele e a situação estava indo para algum lugar que nenhum deles queria ir. Esse foi Rampage intervindo para avisar Dean diretamente. Um campeão aposentado de peso leve do UFC, um homem que esteve em mais confrontações de alta pressão do que a maioria das pessoas pode contar, olhou para Dean e disse a ele claramente para parar. A resposta de Dean foi negação. Ele alegou que não estava desrespeitando ninguém. Ele insistiu que o pedido de abraço era inofensivo. Ele continuou, indiferente aos avisos que teriam parado a maioria das pessoas em suas pegadas. Dean descartou completamente a reação. Ele chamou de falso, descartou a preocupação e dobrou a aposta no pedido de abraço como se repetindo o suficiente o tornasse aceitável. Enquanto isso, Larry Will observava tudo isso se desenrolar em tempo real. Ele permaneceu quieto durante a maior parte da escalação, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada cruzamento da linha que Dean continuava atropelando. A paciência que Wills demonstrou durante essa parte da transmissão é o que fez a resposta eventual impactar muito mais, tanto física quanto na corte da opinião pública. Eventualmente, Dean escalou ainda mais. Ele parou de insinuar e começou a declarar. Ele disse coisas sobre Shayla que removeram qualquer ambiguidade sobre suas intenções. Dean murmurou sobre ser respeitoso, mas sua versão de respeito estava prestes a se revelar pelo que realmente era. Segundos depois, ele disse a linha que selou o resultado da noite. Esse foi Dean DeGraat. Em uma transmissão ao vivo assistida por milhares de pessoas, declarando que a esposa de Larry Wills estava disponível. Não uma piada, não um número, não um personagem. Ele disse isso e a transmissão gravou. Larry havia ouvido o suficiente. A paciência que havia definido toda a sua noite terminou naquele momento. Larry Wills desferiu um poderoso tapa aberto que derrubou Dean para fora do quadro. O som cortou a transmissão. Rampage riu. A sala explodir. Dean cambaleou, visivelmente abalado, desorientado, e teve que ser ajudado e direcionado para a saída. Larry ficou onde estava. Ele não perseguiu. Ele não seguiu. Ele disse que estava esperando por aquele momento a noite toda, e a satisfação em sua voz era inconfundível. O que se seguiu também foi capturado. Dean chorou na câmera e foi filmado processando o que tinha acabado de acontecer. Ele se recusou a se desculpar, chamando Larry de homem invertido, mas o estrago estava feito. Ele foi escoltado a uma van. A transmissão continuou e assim, o tapa estava em toda parte. X, TikTok, Instagram, YouTube. O Times of India publicou um detalhamento completo do incidente. TMZ o pegou no TikTok. Larry Wills mais tarde disse, o tapa se sentiu muito bom depois de suportar desrespeito a noite toda. Ele adicionou que desferirá tapas no meu caminho para o topo se tiver que. Isso era 17 de fevereiro. No dia seguinte, Dean entrou na festa da casa de Rampage e levou um cotovelo de Tiki. E a internet estava prestes a se divertir com o tempo. A internet reage. A reação nas redes sociais foi rápida, implacável e inteiramente unilateral. No X, Dean DeGraat virou a piada do dia, 2 vezes. A frase pior 24 horas de sempre circulou em quase todos os tópicos discutindo os incidentes sequenciados com usuários montando a cronologia como um carrossel que continuava piorando a cada novo ângulo. O tópico foi tendência no X, alimentado por uma cascata de repostas de contas de luta, páginas de comentários e cães de guarda influenciadores. A conta EpiPunch postou o clipe mais visualizado do cotovelo de Guan, um destaque que acumulou mais de 4 milhões de visualizações e 51 mil curtidas. O reposto no Jumper sozinho coletou mais de 26 mil curtidas. Cada grande conta de comentários de luta no X, Instagram e TikTok pegou em um ou ambos os clipes, e os números de engajamento continuaram subindo durante todo o dia. A natureza dual da história. Levou um tapa uma noite, um cotovelo no dia seguinte, deu-lhe um arco narrativo que clipes virais de incidente único raramente alcançam. Não era apenas um momento de constrangimento.
Era um documentário de 24 horas de consequências. A comunidade de MMA abraçou a resposta de Gwen como um exemplo textual de inteligência de luta. Os comentaristas apontaram para a precisão do cotovelo, uma técnica que Gwen teria treinado milhares de vezes durante seus anos no UFC Strike Force e Bellator. Para um homem que uma vez compartilhou a jaula com Robbie Lawler, derrubar um extremador intoxicado em uma festa na casa era a memória muscular operando em sua eficiência máxima. O consenso entre os fóruns de MMA e contas de luta era que Dean provocou um lutador treinado e descobriu em tempo real o que isso significa quando a outra pessoa decide que a conversa acabou. A própria resposta de Dean ao incidente do Ghost e não o ajudou. Ele postou o clipe no X com a legenda, lutador ex-UFC me cotovelo pelo clipe, sabendo que estou intoxicado. Pode apostar. O post moldou o cotovelo como captura de clipe, sugerindo que Gwen o atingiu apenas porque câmeras estavam rolando e Dean estava bêbado. O post recebeu mais de 5.000 curtidas, mas as respostas foram implacáveis. Seguidores e críticos apontaram que Dean foi quem escalou o confronto, ameaçou dar um tapa em Gwen e disse a ele que faria outro clipe. A defesa de intoxicação não conseguiu com ninguém. Estar bêbado não apaga a ameaça de dar um tapa em um lutador de MMA aposentado. Se nada, comentaristas argumentaram que tornou a ameaça mais imprudente e o resultado mais previsível. O pode apostar no final da legenda insinuava um possível revanche ou retaliação, uma implicação que foi recebida com zombaria generalizada. Os usuários o lembraram que ele já havia ameaçado um lutador treinado e acabou de joelhos e que desafiar o mesmo homem. Novamente não era confiança, mas uma falha em processar o que tinha acabado de acontecer virou a tagline não oficial de ambos os incidentes. Apareceu em milhares de respostas para cada aposta envolvendo Dean. Do clipe do App Punch ao próprio tweet de Dean. Era uma abreviação para um consenso que havia se formado instantânea e universalmente. Dean trouxe ambos esses momentos para si mesmo. Ele desrespeitou a esposa de Larry Hughes e levou um tapa. Ele ameaçou Tiki Gwen e levou um cotovelo. A internet o tratou como uma lição em duas partes sobre consequências. E o único debate foi qual clipe era mais satisfatório de assistir. Lado de Larry Hughes, a reação foi igualmente unilateral. Usuários chamaram o tapa de justificado e elegante, um paradoxo que só fazia sentido no contexto do quão longe Dean tinha ido. Clipes de pré-confronto mostrando toda a escalação circularam amplamente, e cada um reforçou a narrativa de que Larry havia sido paciente bem além do que a maioria toleraria. Quando um homem senta durante uma noite inteira de alguém flertando com sua esposa na câmera, dizendo ao mundo que ela está disponível, e ainda assim responde com um tapa de mão aberta em vez de um punho fechado, a internet o enquadra como contenção em vez de agressão. Posts virais combinados de ambos os incidentes receberam mais de 50.000 curtidas, e a história dominou feeds de MMA e streaming durante todo o dia. Mas o escrutínio não parou nos dois confrontos. Uma vez que o nome de Dean estava em tendência, as pessoas começaram a cavar em seu passado. E o que encontraram apenas adicionou mais combustível ao fogo. O padrão de controvérsia de Dean, o tapa de Larry Hughes e o cotovelo de Tiki Goss não aconteceram no vácuo. Dean the Great tem um histórico documentado de comportamento confrontacional, ataques que cruzam limites e má conduta profissional que antecede ambos os incidentes em anos. Quando os clipes viralizaram, os seguidores antigos da cultura de boxe influenciador e streaming foram rápidos em apontar que isso não era um momento único de julgamento pobre. Era um padrão finalmente alcançando da maneira mais pública e fisicamente dolorosa possível. O escândalo maior mais recente, antes dos incidentes de fevereiro de 2026, veio durante a coletiva de imprensa do Misfits Boxing em Dubai em dezembro de 2025, antes de sua luta com Amato Vargas, filho da lenda do boxe Fernando Vargas. Durante o evento, Dean dirigiu comentários misóginos para a mãe de Vargas, Marta, que estava na audiência. Ele lhe disse para ficar fora disso. Vá fazer uma quesadilha, gorda. Repetiu a linha e adicionou você em Dubai, vá para a cozinha. Quando confrontado sobre isso, ele justificou os comentários dizendo você vai baixo, nós vamos mais baixo. Isso é um olho por um olho. Os comentários provocaram reação significativa. Alguns os descartaram como conversa agressiva padrão que vem com o território de eventos de imprensa do boxe influenciador. Outros viram isso como uma linha que nunca deveria ser cruzada independentemente do contexto. Dean perdeu a luta por decisão unânime, sua primeira derrota profissional. E a viagem a Dubai foi lembrada mais pelo que ele disse do que por como lutou. Essa perda para Vargas também veio com consequências profissionais mais amplas. Nos meses anteriores, Dean já havia sido despojado de seu título de peso leve do MFB por se recusar a lutar contra o desafiante obrigatório Liu Cracker, que havia vencido um torneio para ganhar a chance. Ele também havia sido acusado de tentar lutar contra Adam Salai fora de seu contrato com Misfits Boxing, mentindo para o streamador Adam Ross sobre não estar sob contrato enquanto assinava com ele e tentando garantir um acordo de vários milhões de dólares com Most Valuable Promotions, a empresa de Jake Paul, enquanto ainda estava contratado com Misfits. Durante uma transmissão do DAZN, ele chamou o CEO do Misfits, KPSI, de lixo e o acusou de ser Jake Paul. Essas ações pintaram um quadro de um lutador que valorizava influência sobre compromisso, que tratava obrigações contratuais como obstáculos a serem contornados em vez de honrados e que queimava pontes com as próprias organizações que lhe deram uma plataforma. Além das disputas profissionais, também há alegações não verificadas de violência doméstica que seguem Dean há anos. Um vídeo do YouTube intitulado The Dean the Great Allegations apresentava uma ex-namorada acusando de agressão física, afirmando que abriu um boletim de ocorrência depois que ele supostamente a golpeou com um combinado direto durante uma discussão. De acordo com o vídeo, a acusadora disse que típico evita expor pessoas, mas se sentiu compelida a falar devido à gravidade do incidente. Nenhum resultado legal confirmado foi relatado e os detalhes permanecem não verificados em fevereiro de 2026. O próprio Dean abordou alegações similares no X várias vezes. Em março de 2025, ele postou SMFH passei por isso, mano. Uma vez que uma garota envolve a polícia, você tem que deixá-la ir. Elas arruinam o império inteiro com uma falsa alegação. Em maio de 2025, ele chamou as alegações de falsas e afirmou que eram fotospadas. Em novembro de 2025, ele postou novamente sobre suportar falsas alegações, chamando isso do pior sentimento. Uma mulher identificada como Lagil defendeu no X em agosto de 2023, afirmando ser sua ex-namorada e afirmando que Dean nunca levantou a voz ou colocou as mãos nela. Sem prisões, acusações ou ações judiciais confirmadas, as alegações permanecem no reino da acusação e negação pública. Mas contribuíram para a nuvem de escrutínio e controvérsia que envolveu a vida pública de Dean há anos. Quando os vídeos de Gozen e Wills viralizaram em fevereiro de 2026, todas essas linhas ressurgiram. Os usuários das redes sociais compilaram cronogramas, vincularam postagens antigas e construíram uma narrativa de uma pessoa cujo comportamento provocativo havia estado escalando há anos sem consequência significativa até agora. Os dois confrontos físicos tornaram um ponto culminante de uma história que a internet havia estado assistindo se desenrolar peça por peça. E agora tudo havia colidido em uma janela de 24 horas. O que acontece a seguir? Em 18 de fevereiro de 2026, nenhuma acusação legal foi apresentada em conexão com o tapa de Larry Will ou o cotovelo de Tiki Ghost. Ambos os incidentes parecem estar contidos. Sem prisões, sem processos, sem reclamações formais tornadas públicas. No mundo da cultura de boxe influenciador e streaming, isso não é incomum. Esses confrontos existem em um espaço onde criação de conteúdo e confrontação da vida real se misturam constantemente, e os participantes frequentemente tratam o resultado como material para seu próximo stream em vez de uma questão para os tribunais. Para Dean the Great, o impacto imediato é reputacional. Os clipes sequenciados o consolidaram como o rosto de um tipo muito específico de advertência da internet. A pessoa que ultrapassa limites até que esses limites a empurrem fisicamente e depois faz novamente no dia seguinte. Suas próprias respostas aos incidentes não fizeram nada para mudar essa narrativa.
A legenda pode apostar em sua postagem sobre o Ghost e o cotovelo implicava em futura retaliação, mas a internet a tratou como postura vazia de alguém que já havia sido derrubado uma vez e levado um tapa em um dia. Sua estrutura do Ghost e do cotovelo como captura de clipe porque estava intoxicado foi rejeitada completamente por quase todo comentarista que assistiu ao vídeo completo. Porque o vídeo completo mostra Dean como o agressor que iniciou o confronto, que escalou o confronto e que explicitamente ameaçou violência antes da violência encontrar o melhor controle, se tornou a tagline não oficial de ambos os incidentes. Apareceu em milhares de respostas para cada post envolvendo Dean. Do clipe Happy Punch ao tweet do próprio Dean. Era uma abreviação para um consenso que havia se formado instantânea e universalmente. Dean trouxe ambos esses momentos para si mesmo. Ele desrespeitou a esposa de Larry Wilgus e levou um tapa. Ele ameaçou Tiki Gwen e levou um cotovelo. A internet o tratou como uma lição em duas partes sobre consequências, e o único debate foi qual clipe era mais satisfatório de assistir. Lado de Larry Wills, o incidente parece ter apenas aprimorado sua reputação pública. Sua disposição de permanecer paciente durante uma noite inteira de desrespeito escalador e depois responder com um único e decisivo tapa de mão aberta foi enquadrada pela internet como contenção medida seguida por ação justificada. Seus comentários pós-incidente, incluindo que o tapa se sentiu muito bom e que ele desferia tapas no meu caminho para o topo, foram recebidos como confiantes em vez de agressivos. As comunidades de fitness e esportes de combate se uniram por trás dele, e o incidente se tornou parte de sua marca pessoal de uma maneira que o beneficia em vez de prejudicá-lo. Ele protegeu a dignidade de sua esposa na câmera e a internet o respeitou por isso. Para Tiki Gwen, o cotovelo reacendeu a conscientização pública de um lutador que havia largamente desaparecido da conversa principal do MMA desde sua aposentadoria. Sua carreira na jaula foi modesta, mas legítima. Recorde entre o UFC Strike Force e Bellator com seu confronto mais notável sendo o UFC 40 contra Robbie Lawler. E o clipe serviu como um lembrete de que treinamento naquele nível não simplesmente desaparece quando o lutador tira as luvas. A resposta da comunidade de MMA foi uma mistura de diversão e respeito, com muitos notando que a precisão de Gwen no momento era o tipo de resposta instintiva que só vem de anos de treinamento em um campo de luta profissional. Seu trabalho de gerenciamento com Rampage Jackson o posiciona nos bastidores esses dias, mas por uma noite, a câmera o encontrou novamente, e o resultado chegou a todos os lugares. A história mais ampla aqui é uma que o mundo de boxe influenciador e streaming havia estado construindo há anos. O momento quando provocação online se encontra com consequência física do mundo real, e a câmera captura tudo. Dean the Great construiu sua marca por ser barulhento, confrontacional e não apologético. Ele desrespeitou mães de oponentes em coletivas de imprensa. Ele descartou obrigações contratuais. Ele flertou com uma mulher casada em uma transmissão ao vivo e desafiou as consequências a encontrá-lo. E no espaço de 24 horas, elas o fizeram 2 vezes. A filmagem está lá. Os clipes foram visualizados milhões de vezes. As reações foram contabilizadas, os memes foram feitos e a narrativa foi escrita por cada pessoa que apertou repostar esses vídeos. Se Dean the Great usa isso como um ponto de virada ou simplesmente continua no mesmo caminho, determinará se essas 24 horas foram um aviso ou apenas o capítulo mais recente em uma história que continua piorando. Obrigado por assistir. Confira outros cartões em